Qual a melhor tradução da Bíblia? Esses estudos estão aqui para ajudar você a entender melhor como usar os recursos das muitas traduções que nós temos na Escritura. Uma questão que sempre se levanta ao observar as traduções e as diferenças entre elas é: será que a Bíblia foi alterada? Será que tiraram alguma coisa? Será que acrescentaram alguma coisa? E tem aquele versículo de Apocalipse 22, 18 e 19 que diz assim: eu a todo aquele que ouve a palavra da profecia desse livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, o risco é: será que estamos tirando coisas dessas edições críticas? Tiram alguma coisa? Será que aquelas edições mais baseadas no texto recebido estão acrescentando coisas? Então veja, nós não temos muito como escapar do estudo. Nós temos uma história de transmissão, nós temos o texto recebido, que geralmente é um texto medieval, mais antigo, que tem mais coisas, vamos dizer, narrativas, pequenos detalhes a mais. E você tem geralmente o texto crítico, que é mais enxuto, que tem um pouco mais conservador, um pouco mais cuidadoso. Então quem está certo? É sempre um, é sempre outro? Olha, vale a pena examinar. Então eu quero mostrar aqui, através de exemplos, como que a gente pode usar as várias traduções e tentar entender a complexidade da questão da transmissão textual e entender que não está havendo nenhum acréscimo, nenhuma diminuição da Bíblia. Está havendo um estudo para garantir que o que estamos recebendo, lendo e passando para as pessoas seja a exata palavra de Deus, conforme o nosso melhor conhecimento do que foi transmitido. E de novo, enfatizo, nenhuma destas variações dos manuscritos causa uma mudança, vamos dizer assim, na doutrina, numa história bíblica, no ensino. São basicamente questões mais finas para tentar entender melhor uma história. Então vou citar um exemplo do Velho Testamento. Em Gênesis capítulo 4 nós temos a história do Caim matando o Abel. No versículo 8, eu vou ler aqui em Almeida, Revista Atualizada. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então você viu essa leitura. Se você pegar, por exemplo, a Torá, uma Bíblia até litúrgica dos judeus, né? Essa Torá tem texto hebraico de um lado, português do outro. Eu vou ler o mesmo verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Você pode pensar: Álvaro, você pulou uma coisa. Não, no texto aqui eu não pulei nada. Mas realmente o texto é estranho. Disse Caim a Abel, seu irmão, e não diz o que ele disse. Mas aqui diz: vamos ao campo. É isso que eu li nessa versão. E como é que é essa versão? Como é que o hebraico não tem? Então esse é uma questão que nós estamos lidando. No processo de transmissão, o texto chamado massorético, usado na nossa Bíblia hebraica, né, usado para, vamos dizer, como base das traduções, ele perdeu essa pequena frase. Tanto que quando a gente vai, por exemplo, para a mais antiga tradução do Velho Testamento, a Septuaginta, nesse trecho, nós lemos, o texto está em grego, mas eu vou ler em português. E disse Caim a Abel, o seu irmão: vamos para o campo. E aconteceu que, estando eles no campo, se levantou Caim sobre Abel, o seu irmão, e o matou. Então veja, a frase está aqui em grego: dieltumen estopedion, né? Dieltumen estopedion. Então essa frase não está no hebraico, mas ela é uma frase que no segundo século antes de Cristo o tradutor conseguiu encontrar no hebraico. E de fato, mais tarde, se a gente pegar, por exemplo, outra tradução que foi feita, a Peshita, feita para o siríaco, essa aqui é uma tradução portuguesa da Peshita. No versículo 8, ele vai dizer: então disse Caim a Abel, seu irmão, desçamos ao vale. E eis que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra seu irmão Abel e o matou. Então, a Peshita, que é uma tradução já
cristã posterior tem. E a própria Vulgata do São Jerônimo, né, ou do Jerônimo, que é do século IV para o século V, tem a frase vamos ao campo. O Pentateuco Samaritano também tem. Então veja, depois de Jerônimo, depois do século V, na transmissão textual, quando os maçoretas foram fazer a compilação do que vai ser o texto básico para as nossas Bíblias hebraicas modernas, esse texto se perdeu. Essa frasezinha, vamos ao campo, se perdeu. Mas as outras traduções preservaram a frase. Então hoje, todas as edições da Bíblia, todas, com exceção, lógico, de edições como essa, uma edição da Torá judaica que usa só o texto hebraico, porque ele tem justamente, de um lado, texto hebraico, do outro lado, versão portuguesa. Então ele não pode pôr alguma coisa que não está no hebraico, porque a pessoa vai ler e vai falar, olha, de onde ele tirou isso? A não ser que ele ponha na notinha de rodapé, e às vezes ele põe mesmo. Mas o ponto é que é um caso que nós estamos vendo que a tradução foi atrás de recursos para recuperar o texto original. Não acrescentou nada, não tirou nada. O texto hebraico, por acidente, perdeu. Às vezes o acidente tem uma explicação, às vezes não. Nesse caso aqui não tem muita explicação por que aconteceu isso. Mas, de qualquer forma, o texto das traduções resgata isso. Muitas traduções, inclusive, põem uma notinha de rodapé. Isso aqui vem da Septuaginta, isso não está no hebraico. Para nos ajudar a ter certeza que o processo é limpo, é honesto, né? Está dizendo para você de onde vem a informação. Isso acontece muitas vezes no nosso estudo. Agora, por exemplo, tem um caso no Novo Testamento que quero usar agora com vocês, que também quando você vai ler várias traduções, você vai encontrar uma diferença importante. João, capítulo 1, verso 18, no fim do prólogo do Evangelho, nós lemos lá, eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o Deus único, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ora, o Deus unigênito, mas, por exemplo, se eu pegar, deixa eu ver aqui quem que eu vou pegar, eu vou pegar pronto, a edição pastoral. A edição pastoral e ler o mesmo texto, João capítulo 1, verso 18, olha só o que ele diz. E é uma tradução excelente. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que está junto ao Pai revelou. Ora, Deus único, Filho único. Deus unigênito, Filho unigênito. Quem é que está certo? É Deus ou Filho? Agora veja, em termos de teologia, Jesus é o Filho de Deus e Jesus é Deus. Então não há qualquer problema. No versículo 1 do Evangelho de João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E no versículo 18 o verbo se fez carne. Então o verbo é Jesus, Jesus é Deus, não há problema nenhum nisso. Ninguém está dizendo que Jesus não é Deus. Mas a grande questão é, a frase Deus unigênito não aparece em lugar nenhum na Bíblia, a não ser aqui, nesse momento. Então o que aconteceu? Na verdade, houve uma variação nos manuscritos. Você tem uma decisão aqui que, veja, vou fazer uma pilha aqui, ó. Essas traduções da ponta aqui, né, junto com a Almeida Revista Corrigida, com a Bíblia Ave Maria, a nova versão pastoral que está aqui, a versão pastoral antiga, a NVT, a Bíblia Viva, a nova Bíblia Viva, todas essas versões aqui trazem, inclusive a Bíblia de Jerusalém, traz o que? Traz, eu vou pôr a Bíblia de Jerusalém aqui, a tradução é filho, filho. Mas tem umas outras versões, essas da ponta de cá, né? Almeida, Revista Atualizada, versão brasileira, nova Almeida Atualizada, a versão da CNBB, traz Deus. E as do meio aqui, interessante, eu tenho essas do meio aqui, ó, a tradução ecumênica da Bíblia, né? Na verdade essa aqui também, a CNBB não era, essas versões aqui, a Bíblia na linguagem de hoje, né? A nova tradução na linguagem de hoje, eles trazem Deus e Filho, eles põem os dois termos lá. Então olha só, o que estava no original? Nós não sabemos muito bem. Na verdade, os estudiosos da crítica textual, por exemplo, esse pessoal que publica esse texto grego, né? O Novo Testamento grego, da Sociedade Bíblica Unidas, que produz até esse
comentário textual do Novo Testamento grego, eles acham que a leitura melhor é Deus. Deus, mas com o tempo foi mudado para filho, por quê? Porque João 3,16, o filho unigênito, essa expressão filho unigênito é muito forte. Então ela tomou o lugar da expressão que não acontece em lugar nenhum, a não ser aqui, Deus unigênito. Então, os estudiosos acham que a melhor opção é das traduções que colocaram Deus unigênito. Mas tem uma boa turma que fica com os textos mais tradicionais do texto recebido, Filho unigênito. E tem algumas que então, para não optar por nenhuma nem outra, ficaram com as duas palavras, Deus, Filho. Olha só que coisa. Agora, de novo, não muda nenhuma doutrina, não vai levar ninguém a deixar de crer em Jesus por causa disso. Mas a leitura original, o que dizia lá o manuscrito original, é uma luta para a gente encontrar. Outro exemplo interessante acontece lá quando a gente lê aquela música que Paulo incluiu na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. É uma música. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, foi contemplado por anjos, foi pregado entre gentios, foi criado no mundo, foi recebido na glória. Eu coloquei assim, eu fiz uma versão minha, mas começa com aquele que, em grego, né, a palavra, um pronome relativo, hos. Mas olha só, a NVI em português diz Deus foi manifestado no corpo, não aquele que, Deus. Como é que pode? Então, de novo, tem uns manuscritos antigos que ao invés de colocar aquele que, colocaram Deus. Agora em grego, mas puxa, aquele que é tão diferente da palavra Deus. Em grego não. Em grego, a abreviação do nome Deus é teta, sigma com um traço em cima. E o pronome relativo é ômicron, sigma. E o ômicron e o teta são parecidíssimos, só falta a diferença, é um risquinho no meio e esse risco em cima. Então, de uma leitura para outra, é muito possível que a alteração tenha acontecido. A melhor leitura, de novo, do texto crítico é que seja aquele que foi, ou seja, a tradução de Almeida, Revista Atualizada, está com o melhor texto. Mas a NVI é a única que faz isso em português que eu consegui notar, né? E algumas versões malucaram de vez. Por exemplo, a NVT, né? E também a Bíblia Viva colocaram Cristo. Então eles já fizeram, na verdade, uma interpretação. A palavra Cristo não aparece no texto, não tem nenhum manuscrito. Então, duas versões, pumba, pularam para a interpretação logo. Mas a NVI, até a NVI em português, diverge da NVI em inglês. Eu estou aqui com um texto bilíngue, onde eu tenho a NVI tanto em português como a original em inglês. Em inglês eles não optaram por isso. No inglês eles ficaram como as traduções que colocam o pronome lá, aquele que ou ele, né? Mas aqui, em português, eles optaram por isso. Então, o que eu queria dizer com tudo isso? Essas variações das traduções são devidas às dificuldades do processo transmissivo dos manuscritos, dos textos antigos. Não trazem nenhum demérito à Bíblia como palavra inspirada por Deus. Não mudam doutrinas, não acrescentam coisas, não tiram coisas conforme aquele texto do Apocalipse, mas justamente mostram que o processo de trazer vamos dizer, a leitura bíblica, as lições, os detalhes, é um processo que envolveu uma dificuldade e, portanto, precisa haver um cuidado moderno de resgatar isso. Um jeito de resgatar é olhar as várias traduções, porque essas várias traduções vão lhe ajudar a entender qual a modificação, que problema ocorreu, qual a dificuldade, né? Então, esse trabalho de ler as várias traduções, às vezes elas até colocam numa nota de rodapé, aqui tem uma dificuldade com tal ou qual manuscrito, isso já vai lhe alertar, mas as dificuldades, de novo, não corrompem a mensagem, pelo contrário, ajudam a gente a trabalhar, porque veja, há um dogma de fé de algumas pessoas que Deus não permitiria que a Bíblia fosse corrompida. Isso não procede. Não procede. Deus não
impede o erro humano. Se uma pessoa quiser ensinar a falsa doutrina, ela vai ensinar. Se a pessoa disser, eu vou ser um falso mestre, vai ser. Por quê? Porque Paulo já predisse que haveria falsos mestres. Jesus já falou dos falsos mestres. Sempre houve falsos mestres. Então, tanto a escritura como a experiência mostram que é possível alguém ensinar errado. Então, por que não seria possível alguém alterar um versículo num processo de transmissão? Só que nós temos milhares de manuscritos independentes, diversos, espalhados por tantos lugares diferentes que ninguém conseguiria, por uma teoria da conspiração, resolver tudo, vamos dizer, mudar tudo em todo lugar. Então, um lugar corrige outro. E é justamente essa ciência da crítica textual que dá honestidade, dá respeitabilidade ao texto bíblico, fazendo com que a gente, ao ler as várias traduções, tenha acesso a um texto puro, a um texto, vamos dizer, purificado. Se não temos 100% de certeza, nós temos uma certeza de 98%, e aqueles 2% que nos dão insegurança ficam tranquilos, sem, de novo, grandes alterações de doutrina. Não vai ter nenhuma variação textual que muda a história bíblica. Que de repente o Abel não é morto pelo Caim, ele morre sozinho, ele se suicida. Bobagem. É tudo conforme o texto diz, só os detalhes nós estamos indo atrás. Então, use as traduções bíblicas com segurança, com confiança. Tem versões que são menos confiáveis, nós vamos até falar dessas versões aqui nesta série, mas a maioria das versões usada em comparação com outra levanta questões que aí você pode pesquisar a fundo, e você, sendo honesto consigo mesmo, com os fatos, você vai ter boas respostas e vai saber qual a melhor tradução bíblica, qual a melhor tradução que representa o que Deus queria dizer para mim e para as pessoas, ok? Bom ter você aqui, vamos continuar estudando, até a próxima.